obrigado a separar-se de Ló, a Bíblia diz que ele deixa Ló à entrada de Sodoma e Gomorra. Como é que ele tenta ajudar o Ló e deixa Ló numa posição muito mais próxima do juízo de Deus do que ele estava lá atrás? Porque a cidade de Sodoma e Gomorra futuramente foi subvertida, foi destruída, como você conhece o relato bíblico. Então, sai do meio da tua parentela significa literalmente, saia de perto de pessoas que atrapalharão a sua vocação, ou saia de perto de pessoas que não é herdeiro contigo da mesma promessa. Recapitulando, sai da tua terra significa muda de posição. A posição que Deus te quer não é essa. Segundo, sai do meio da tua parentela, sai de perto de pessoas que atrapalharão a sua vocação. Terceiro, sai da casa de teu pai. Não parece ser uma redundância de Deus? Haja vista que ele tinha mandado sair do meio da parentela, logo deveria sair da casa de seus pais. Mas sair do meio ou sair da casa do pai significa abandonar o aprendizado que ele teve com os pais. Porque nós somos fruto do meio em que vivemos. Eu e você somos resultado direto daquilo que aprendemos dos nossos pais. Nós somos resultado da formação que tivemos dos nossos pais. Agora perceba uma coisa, os babilônicos antigos, os pais de Abraão, quando ia adorar a Deus, eles se punham em volta de uma fogueira, segundo uma tradição antiga, para invocar o nome do Senhor, seu Deus. No caso de Abraão, Deus queria outra coisa. O que Deus estava querendo dizer para o Abraão era o seguinte: olha, Abraão, a partir de agora, esqueça todo o aprendizado que tu tiveste. A forma de adorar, a forma de invocar, que você aprendeu com seus pais, esquece. Quero estabelecer contigo um relacionamento individualizado. A partir de agora, você vai entender o meu propósito e os meus projetos na tua vida em um relacionamento individualizado, peculiar. Era isso que Deus estava dizendo para Abraão quando o convida a sair da casa de seu pai. Sai da casa de teu pai, portanto, significa abandone o aprendizado que tiveste com seus pais. A partir de agora, estabeleça um relacionamento individualizado comigo. Em quarto e último lugar, a quarta exigência de Deus: e vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai para uma terra que eu te mostrarei significa abandona o velho, abandona o que está na mão, abandona o que já está garantido, porque eu vou te dar algo que você ainda não tem. Fé não significa apegar-se com algo que Deus vai dar, ou crer que Deus vai dar algo ainda apegado a coisas antigas. Isso não é fé, isso é andar pela vista. Fé é largar aquilo que temos, largar aquilo que possuímos e acreditar pela fé que Deus vai dar algo que ainda nós não temos. Então, vai para uma terra que eu te mostrarei significa abandona o velho, abandona o que você já tem e acredite que eu posso te dar aquilo que você ainda não tem. Então, essas quatro exigências que Deus faz a Abraão também são para nós, são extensivas a nós. Se nós sairmos da casa, abandonar o aprendizado que tivemos, o aprendizado que tivemos do ponto de vista do nosso pastor, dos nossos pais na fé, e estabelecermos com Deus um relacionamento individualizado. Se nós observarmos os propósitos de Deus de maneira individual, Deus tem algo especial para revelar a cada um de nós. Então esse Abraão, ele começa a fazer algo novo, algo que ainda não se viu no texto sagrado. Era Abraão começa a erguer altares ao Senhor. Abraão passou a ser conhecido. Se eu pudesse dar um nome ou denominar o Abraão, eu o denominaria da seguinte forma: era o patriarca que erguia altares. Aonde Abraão chegava, Abraão estava sempre relacionado
com altares a Deus. Abraão sai de uma parte para outra, e a Bíblia diz, e ergueu um altar ao Senhor que lhe aparecera. E saiu de lá e foi para a banda de Ai. Quando chega lá, ergueu um altar que ao Deus que lhe aparecera. Depois sai de outro lugar e vai para outro lugar. E quando chega lá, ergueu um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, o Abraão é um patriarca que está relacionado com alguém que ergue altares ao Senhor. Até hoje, aqueles que, a semelhança de Abraão, também querem fazer a vontade de Deus, invocar o nome de Deus, também devem erguer altares ao Senhor. Esse é o nosso segundo personagem. Abraão é conhecido como pai da fé, significa o primeiro homem que decidiu andar pela fé, por isso ele é o pai da fé. Nós somos filhos da fé, a semelhança ou na paternidade de Abraão, porque Abraão começou esse processo de acreditar, de ouvir Deus e seguir a trilha de Deus, as pisadas de Deus a partir da fé. Não vendo as coisas, não tendo ideia de onde dará as coisas, mas acreditando na palavra e na chamada de Deus para as nossas vidas. Abraão nos ensina a lição da fé. E por todo o texto sagrado, Abraão será um ícone dos homens que resolveram andar com Deus a partir da crença de que Deus estava no controle da sua vida. No capítulo de número 16, vai aparecer a história de Abraão, Sara e da sua serva Agar. Deus havia feito uma promessa para o Abraão de que lhe daria um filho, mas Abraão não espera o cumprimento da promessa de Deus. Por sugestão de Sara, ele entra a uma serva egípcia que ele tinha por nome de Agar. Agar, a Bíblia diz que ela concebeu, deu à luz a um filho. Abraão colocou o nome dele de Ismael, fez uma festa linda, supondo que aquele menino seria o seu herdeiro. Mas quando Abraão está com quase 100 anos de idade, Deus se manifesta para Abraão, personificado em 2 anjos que apareceram junto aos carvalhais de Manre, e o texto sagrado diz que Sara estava pelo lado de dentro da tenda, e aqueles anjos estão ali falando à porta com Abraão, falando sobre o nascimento do filho de Abraão e Sara, que no tempo determinado, Sara, a sua mulher, dará luz a um filho, de modo que Sara, estando pelo lado de dentro da casa, ao ouvir aquilo, riu. E o anjo, que não tem misericórdia, disse, por que tu riste? E ela disse, eu não ri. O anjo disse, não diga que tu não riu, porque tu riste. E o anjo disse para Sara uma frase, ou fez a ela uma pergunta interessante, quando ele disse, porventura haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Eu vejo nessas palavras do anjo para aquela mulher uma total ignorância do anjo que falou com ela sobre a incredulidade humana, porque aquele anjo assistia diante de Deus, sabia do poder ilimitado de Deus, e o anjo não conseguia entender como uma pessoa que temia aquele Deus poderia duvidar da capacidade desse Deus de realizar milagres. Por isso ele disse, porventura haveria alguma coisa difícil ao Senhor? A Bíblia diz que aquela mulher, ela engravida, já com quase 90 anos de idade, ela dá a luz ao Isaque. Depois que ela dá a luz ao Isaque, a Bíblia diz que quando o menino foi desmamado, que era comum a festa naquela época, ali no meio daquela festa, coisa de criança, um adolescente e um garoto que havia acabado de sair do seio da sua mãe,
Faz-se uma festa, e naquela festa o filho mais velho, o filho de Agar com Abraão, zomba do filho mais moço, do Isaque. Quando Sara viu aquilo, a Bíblia diz que ela não gostou. Ela chama o Abraão e diz: olha, esse menino não vai herdar junto com o meu filho. A Bíblia diz que aquelas palavras pareceram más aos olhos de Abraão, afinal de contas, era filho dele. Mas quando Abraão vai dormir à noite, o Senhor lhe aparece em sonho e lhe diz: Abraão, não temas em fazer tudo quanto tua mulher Sara te disse, e não se preocupe concernente a esse, porque também deste teu filho eu farei dele uma grande nação. O texto sagrado diz que Abraão levantou pela manhã de madrugada, tomou pão, um odre de água, colocou o menino no ombro daquela mulher e despediu aquela mulher. E a Bíblia diz que ela foi-se andando errante pelo deserto de Berseba. Só que quando consumida a água do odre, ela lança o menino debaixo de uma das árvores, afasta-se dele um tiro de arco. O seu instinto de mãe não lhe permitia virar as costas para o menino, mas assentou-se defronte do menino. A Bíblia diz que ela levantou a sua voz e chorou. Só que o texto sagrado diz que: e ouviu Deus a voz do menino, e o anjo do Senhor bradou desde os céus para aquela mulher. Agora a pergunta é: por que Deus não ouviu Agar e ouviu o menino? Deus não ouviu Agar e ouviu o menino porque há uma diferença muito grande entre chorar e orar. O choro de Agar era o choro do desespero, era o choro de alguém que estava reclamando da vida, e isso é muito diferente de orar. Agar estava chorando, e eu quero entender que Sara, no seu choro, dizia: puxa vida, enquanto eu fui útil àquela mulher, enquanto eu fui a primeira barriga de aluguel da história da humanidade para aquela mulher, eu era cuidada, eu era tratada, mas agora que aquela mulher recebeu a sua bênção, eu sou jogada fora, eu sou desprezada. Era o choro do desespero. O choro de Agar era o choro da murmuração e do desespero. Mas enquanto ela chorava e se desesperava aqui, o filho de Abraão, a semente de Abraão, quero entender que Abraão desde cedo ensina o Ismael como chegar à presença de Deus, como invocar a Deus, como falar com ele. E aquele menino, a uma distância de um tiro de arco de sua mãe, morrendo de sede, ele está orando ao Deus de Abraão. E quem sabe recitando para o Deus de Abraão as promessas que Abraão, seu pai, tinha dito a ele que Deus faria na sua vida. Porque se você não lembra da história, quando Agar engravidou e os cuidados de Abraão eram mais para Agar, Sara a oprimiu de modo terrível e Agar tentou fugir. Como ela era egípcia, ela tentou ir para o Egito. Só que quando ela chega na metade do caminho, o anjo do Senhor aparece e diz: olha, volta, humilha-te debaixo das mãos de Sara e não temas concernente a este, porque eu farei dele uma grande nação. E aquela mulher, de posse desta promessa, ela volta, humilha debaixo das mãos de Sara e dá ao filho, como era costume naquela época, que quando uma senhora recebia os filhos da escrava sob os seus joelhos, ela passava a ser dona daquele menino, mãe daquele menino, até se ela quisesse. E aquela mulher agora está no deserto, desesperada, porque foi jogada fora por Sara e foi expulsa de casa por Abraão, com um odre de água e um pedaço de pão. E naquelas circunstâncias que ela estava, o Ismael começa a orar. E a Bíblia diz: e Deus ouviu a voz do menino, porque Deus não ouve os nossos choros do desespero, mas Deus ouve as nossas orações. E ele ouviu a voz do menino desde o lugar onde o menino estava, e Deus se manifesta, falando para aquela mulher, dizendo: o que é que tens, Agar? Não temas,
Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Levanta-te e ergue o moço, porque dele eu farei uma grande nação. E o mais interessante de tudo isso, que a Bíblia diz, e ela olhando de lado, viu uma fonte de água em pleno deserto. Mas como assim? A fonte estava do lado dela o tempo todo e ela não via? Porque muitas vezes a fonte de água está do nosso lado, mas é necessário que Deus nos revele aonde está essa fonte. E a Bíblia diz que ela foi na fonte, encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro. E a sua mãe trouxe-lhe uma mulher da terra do Egito para que se casasse com ele. A história do Ismael fica à parte e o relato histórico da Bíblia passa agora a seguir a descendência do Abraão, que era o Isaque. Eu vejo na história de Isaque um retrato e um relato mais explícito da relação entre Pai, Filho, Espírito Santo e Igreja. Não tem nenhum outro relato na Bíblia que seja tão explícito, que fale de maneira tão clara sobre a relação entre Pai, Filho, Espírito Santo e Igreja do que esse texto que fala sobre a relação entre Abraão, entre o Eliezer, entre o Isaque e a Rebeca. Então, nesse texto sagrado, o Abraão é a figura de Deus, o Eliezer é a figura do Espírito Santo, o Isaque é a figura do Cristo e Rebeca é a figura da igreja. Nós somos a Rebeca de Deus. Muito bem. O Abraão comissiona o Eliezer para ir em busca de uma esposa para o seu filho Isaque. Comissiona para buscar uma mulher, e que não fosse uma mulher da terra dos cananeus, mas que fosse uma mulher da família de Abraão. Lembre, no começo da nossa aula, que nós falamos sobre a salvação da família de Noé. Agora aparece de novo família. A Rebeca, a noiva escolhida pelo Isaque, a noiva escolhida para o Isaque, o Eliezer deveria procurá-la no meio da família de Abraão, dando-nos a entender de forma clara e explícita que a noiva do Cristo não será de nenhum outro movimento da terra a não ser do meio da sua família. O Eliezer faz o juramento com Abraão e vai em busca desta mulher. A Bíblia diz que quando ele chega perto da fonte, tem lá as moças, boa parte delas da família do Abraão, que eram pastoras de gado miúdo e estavam retirando água para o seu rebanho. E o Eliezer toma então uma decisão muito importante. Ele diz para o Senhor: Senhor, dá-me hoje um bom encontro. Ele se preocupa em escolher como esposa para o Isaque alguém que verdadeiramente fosse digna desta posição. E ele, orando ao Senhor, a Bíblia diz que quando ele termina essa oração, eis que sai Rebeca. E quando Rebeca sai, ele faz um pedido. Ele diz: olha, a moça que eu pedir água, e ela não somente me oferecer água, mas resolver também tirar água para todos os meus camelos, então essa é a preparada para o Isaque. Então, quando Rebeca passa, ele diz: moça, eu gostaria de um copo d'água. Ela tira, a Bíblia diz que ela baixou o cântaro para lhe dar água. Enquanto ele bebia, Rebeca disse: agora o senhor espere, porque eu também tirarei água para todos os seus camelos. Veja comigo se isso não se parece muito com a escolha do Espírito Santo para ser a noiva do Isaque. Para ser a noiva do Cristo, para ser a escolhida para encontrar com o Cristo, não será qualquer pessoa. Tem que ter algo mais, tem que ter algo que lhe torne especial. No caso de Rebeca,
ele não queria uma mulher que ao pedir água, ela pudesse lhe oferecer água apenas. Ele queria alguém que fosse além, que fizesse mais. Quando o Senhor vir buscar a sua igreja, Ele vai vir buscar uma igreja, não uma igreja que faça o que todo mundo faz, não uma Rebeca que faz aquilo que os outros e qualquer pessoa é capaz de fazer, mas Ele vai vir buscar uma igreja, Ele vai vir buscar uma Rebeca, uma noiva, que seja capaz de fazer algo mais, que seja capaz de ir além, que seja capaz de impressionar o Eliezer. E o Espírito Santo está buscando esta noiva. E quando ele ouve essas palavras de Rebeca, a Bíblia disse que Rebeca correu na pia, vazou o seu cântaro, desceu na fonte, encheu o cântaro de água e subiu. Desceu na fonte, encheu o cântaro de água e subiu. Esse movimento repetitivo e rotineiro de Rebeca, de descer na fonte, encher o cântaro de água e subiu, foi isso que impressionou Eliezer. O texto sagrado diz, e o varão é Eliezer, o varão estava admirado ao vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. A rotina de descer para encher o cântaro de água e subir para ser útil, essa rotina deva ser também a rotina daqueles que querem ser a noiva do Cristo. Fazer algo que a maioria das pessoas não fazem. Expressar um cristianismo, viver um cristianismo que vai além daquilo que é normal, daquilo que é comum. É isso que Deus está buscando para ser a noiva do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Isaac, portanto, ele é o símbolo de Cristo. Agora, voltando também para a vida do Isaac, para a característica principal do Isaac, assim como em Abraão, eu vejo um homem que foi o pai da fé, o iniciador daqueles que ao ouvir Deus se dispõem a andar com Ele e por Ele e na direção dEle. Assim como Abraão foi um homem que esteve a sua vida inteira relacionado com alguém que estivesse erguendo altares, no caso do seu filho, o Isaac, você verá